Neemias. Neemias. Abre aí em Neemias. No Solar a gente está fazendo um estudo, né, uma série de estudos em Neemias. Lógico que eu não vou falar tudo que nós temos conversado lá no Solar, mas tem sido um tempo muito bom. Neemias fica no Antigo Testamento, depois de Esdras, antes de Esther, antes de Jó. Segura lá em Neemias. Você conhece talvez um pouco da história de Neemias, ou conhece bem, mas é um livro assim fantástico, que trata sobre a ação sobrenatural do Senhor nas vidas das pessoas que estavam ali na situação, de um modo todo milagroso, e vários desafios e o Senhor ali presente. Mas eu queria que você agora colocasse seu coração diante de Deus e falasse para o Senhor: Senhor, fala comigo, fala com a tua palavra. Aí você coloca qualquer coisa de lado aí que vai tomar a sua atenção, qualquer preocupação, deixa o Senhor falar com você. O Senhor quer falar com você. O Senhor quer encher o seu coração. O Senhor possivelmente quer dar respostas para tantas dúvidas que têm ocorrido aí na sua vida. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua graça. Nós te louvamos mesmo, porque o Senhor tem sido bom com a gente. O Senhor não tem só agido em tantos lugares, mas o Senhor tem reconstruído vidas, sustentado o nosso meio, nossa casa, a nossa igreja. O Senhor tem feito milagres. Nós te louvamos. Mas Pai, agora de um modo todo especial, peço que o Senhor fale com a gente. Que o Senhor venha com a tua palavra, ministrando ao nosso coração. Que a gente saia daqui cheios do Senhor. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade para falar ao nosso coração. E de um modo todo especial, sermos edificados. E no final de tudo isso, glorificarmos o Senhor. Mais uma vez, Senhor. Louvado seja o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, vocês já ouviram falar das sequoias? Eu talvez já falei para algumas pessoas sobre as sequoias. Sequoias são árvores gigantescas, enormes. Às vezes precisam de muita gente para poder fazer um círculo em volta dela. 20, 30 pessoas. E talvez nem isso é suficiente. E são árvores milenares, árvores fortes, resistentes, que não é qualquer ventinho que derruba. Não é uma machadinha que vai lá derrubar essa árvore. Precisa de um bom tempo, talvez alguns dias ali, para você tentar cortar uma árvore daquela. Porque ela é extremamente forte, resistente. E passou por várias pressões. É frio, é calor, é vento, é chuva. Foi testada no tempo. E continuou firme, e crescendo, e crescendo. Mas na Califórnia tem um parque lá onde tem bastante sequoias. É um parque conhecido por essas sequoias, um parque nacional que tem ali na Califórnia. E um dia uma sequoia caiu. Não teve tempestade, não teve ventos ali para derrubar, não foi ninguém que chegou lá e cortou a árvore, não teve veneno na árvore, não teve nada disso, mas ela caiu. E foi muito curioso, porque as pessoas não sabiam identificar o motivo daquela queda. E você sabe, uma árvore daquela caindo é um estrago, né? Faz uma abertura ali na floresta. Tanto que você vai viajar para a Califórnia ali, você vai passar debaixo de alguns lugares, você passa debaixo, virou quase uma ponte, uma sequoia, você passa com um carro ali embaixo da sequoia. Parecia um túnel ali. Tão grande que ela é. E essa árvore caiu. E as pessoas então foram estudar o motivo dessa queda.
E você talvez estava pensando, mas o que faz essa árvore cair? O que derrubou essa árvore? Na verdade, foram pessoas, porque era um centro atrativo, era de visitação, de ver aquelas árvores enormes, e as pessoas caminhavam sobre as raízes dessa árvore, e enfraquecia as raízes, enfraqueceu a árvore, e ela caiu. Caiu por tanta gente pisando nos lugares que não deveriam pisar. E hoje eu queria falar então de cercas sagradas, baseado na história de Neemias, nos muros que foram reconstruídos. E talvez você tenha caído, e você tenha se frustrado, e você tenha se sentido aí no chão, abalado, porque não tem colocado cercas sagradas, ou não tem cuidado das cercas sagradas da sua vida. Que o Senhor fale com você então. Porque se tem uma coisa que nós temos que entender, que nós somos vulneráveis. Você é vulnerável. O pastor que aqui está falando é vulnerável. Não é sempre que está tudo bem. Não é sempre que as coisas caminham tão tranquilas e seguras. Nós somos sim vulneráveis. Eu tenho percebido como na história de Neemias, e você vai perceber essa questão da vulnerabilidade que eles tinham, porque o povo ali estava com os muros arruinados, então os inimigos vinham e entravam e saqueavam e abusavam do povo, faziam tudo que eles queriam ali, maltratavam, oprimiam, e sempre eles ficavam ali com o coração partido, talvez perdendo seus entes queridos, sendo humilhados, passando fome, sofrimento demais da conta. E Neemias, quando ele sabe dessa questão em que o povo dele estava passando por tanto sofrimento, ele chora. Ele clama ao Senhor. Mas eu queria começar com algumas coisas com vocês aqui. Talvez você se identificando, talvez alguns momentos aí que você percebe em que você tem sofrido muitas coisas, a sua vida tem momentos muito doloridos, em que tem afetado você, tem deprimido você, ou que você ainda talvez não tenha percebido a sua vulnerabilidade e não tem cuidado dessas cercas tão importantes que vai proteger a sua vida e muitas vezes vai proteger toda a sua família. Hoje eu queria falar sobre reconstrução e restauração. Algo que eu e você precisamos. Necessitamos urgentemente disso. E olha só, a primeira coisa que eu percebo nas cercas, quando você não cuida das cercas sagradas, é que você tem que reconhecer as áreas da sua vida. Ou você tem que reconhecer as falhas que tem cometido diante de Deus, como fez Neemias. E eu não quero ler, gente, eu não quero ler Neemias inteiro. Eu vou pegando pedacinhos e vou contando a história ao mesmo tempo, para que a gente caminhe aqui, porque senão a gente vai caminhar lendo muita coisa, o que também não seria ruim. Talvez você fizesse agora o seu momento, na sua devocional, sua leitura bíblica no culto e gastaria, falando, agora pelo resto da semana tá bom. Mas eu quero instigar você a ler também o livro de Neemias nessa semana, porque você vai ver os milagres do Senhor. Mas antes de tudo, uma coisa ficou certa para Neemias, e eu queria ler com vocês, no versículo 4, ali até o versículo 11, diz assim:
Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Do capítulo 1, tá, gente? Não sei se eu falei, mas é capítulo 1. De qualquer forma, é o capítulo 1, tá? Aí o versículo 5 agora. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos mandamentos e aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e eu os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Olha só, a primeira coisa que ele percebe é que a vida no pecado, a vida distante de Deus, afetou completamente a proteção que o povo dele tinha. E tinha consequências, e muitas vezes na nossa vida a gente carrega consequências aí. Mas nós podemos reconstruir, nós podemos mudar essa situação. Com a primeira atitude nossa é o reconhecimento das nossas falhas, dos nossos pecados, do nosso afastamento que temos diante de Deus, que nos afastamos, deixamos Deus muitas vezes longe, e não deixamos Deus fazer parte do nosso dia. É uma correria, e eu tenho corrido bastante, gente. Eu tenho percebido isso, que se eu não tomar cuidado, eu me afasto de Deus, e me torno vulnerável aos meus inimigos, ou ao meu inimigo, que quer lhe derrubar. E um dia corrido que começa às 6 da manhã, vai terminar às vezes 10, 11 da noite, não tiveram tempo com o Senhor, tem alguma coisa errada. Tem uma vulnerabilidade muito maior ainda. E eu não estou colocando, ou não estou deixando, eu não estou cuidando das cercas sagradas que eu tenho que ter com Deus. E a nossa vulnerabilidade deixa isso acontecer como aconteceu na história do povo de Israel. Eles estavam vulneráveis, estavam sofrendo por causa do pecado. Talvez hoje você sente um coração aí abatido, não simplesmente, não porque teve uma notícia triste, não é isso, mas é por causa talvez de um vazio no coração, algo que tem aí deixado você para baixo, você tem cedido ao pecado e tem deixado o pecado fazer parte da sua vida. E você, cada dia mais, não tem caminhado bem. E eu queria que você começasse a analisar a sua vida. Reconhecesse que você não tem buscado o Senhor talvez como deveria. Não é passar por provação, gente. Passar por provação, você vai passar. Nós vamos passar. Mas um distanciamento de Deus, isso não precisa acontecer. Isso não é necessário para mim e para você.
você reconhecer essa vulnerabilidade e cuidar dessas cercas sagradas que nós temos, que é a vida com o Senhor, que é o afastamento do pecado, é a devoção a Deus, é a busca pela palavra do Senhor. Se essas cercas não forem ali estabelecidas, todo dia fazendo aquela manutenção. No solar tem uma coisa que nós fazemos, é o cuidado do solar todos os dias. Nem sempre, lógico, que nós somos perfeitos nisso. Mas normalmente o solar está extremamente limpo. Porque nós limpamos o solar todos os dias. E aí, tem que fazer essa manutenção. Daí encontramos um monte de coisa nessa limpeza. Ó, tem um vazamento aqui. Opa, tem uma outra situação ali. E se nós deixarmos, aquilo começa a piorar e começa a dar muito problema. Isso está virando... A gente até aprendeu, né, com outro solar. Muitas coisas que nós não fizemos tão bem. E aconteceu isso. Ou os cuidados que nós não deveríamos. Que deveríamos ter tido e não tivemos. Com as sequoias, for deixar as pessoas pisarem nas raízes. Com a gente, é a gente se firmar na fonte de vida, que é o nosso Deus. Só que reconhecer é o primeiro passo que você tem que fazer. O segundo passo é clamar para que o Senhor direcione e abençoe as suas novas atitudes, o seu novo caminhar. E isso foi o que Neemias fez. Gente, vou te falar uma coisa, sem oração não dá. Amanhã terá a oração dos homens, às 7 da manhã, né? Então nós vamos vir orar aqui, vamos orar e vamos clamar ao Senhor, para que Deus nos abençoe e nos direcione. Porque temos aprendido, e o Samuel insiste bastante, para que tem até semana de oração, de hora de manhã, hora de noite, porque nós precisamos mesmo. Se você não se debruçar diante do Senhor ali, dobrar o seu joelho e buscar o Senhor de verdade, o seu coração vai ficar vazio, vai ficar suscetível a ações do maligno, as tentações que nós tanto sofremos todos os dias da nossa vida. E é diário, você sabe disso. A santidade começa a ficar distante de nós, e o pecado cada vez mais perto. E aí vem um coração que começa a ficar rebelde, se rebelando contra as coisas, começa a ter atitudes que não agradam, porque nós não buscamos o Senhor, e não cuidamos dessa cerca, como o Senhor ali, isso daqui é a nossa prioridade, buscar o Senhor, estar mais perto, se encher do Espírito Santo, para que Ele venha suprir as nossas necessidades. Gente, essa semana tem que ser diferente. Essa semana tem que ser diferente, na minha e na sua vida. A gente tem que orar mais. Tem todos os dias oração aqui de manhã, né? De segunda a sexta, às 7 horas, não é isso? Todo dia, não consigo vir, mas amanhã eu vou vir. Se desse, a gente viria com o solar inteiro orar. Mas nós precisamos clamar mais ao Senhor. Precisamos, agora só um ponto aqui, mais de homens de oração. Homens que oram, se dedicam mesmo. Que entendem que isso é responsabilidade nossa. Orar pelas famílias, pelas nossas famílias. Protegendo, cuidando. Trazendo o alimento necessário. Para os nossos relacionamentos, nossas amizades. Focando isso. Gente, essa semana eu tenho que orar. O Senhor tem falado ao meu coração. Mas eu tenho percebido que eu não vou conseguir fazer aquilo que o Senhor está me pedindo se eu não buscar. Então ora. Comece a colocar diante do Senhor. Senhor, me conceda esse favor, que eu encontre benevolência, como Ele fez diante daquele rei, daquele homem. Que eu encontre, Senhor, nessa semana, direção do Senhor para tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que viver, os relacionamentos que eu vou ter, com o meu coração que não anda em paz, o meu coração que anda aí
muito inquieto. Meu coração que não consegue ter paz. Que eu encontre nessa semana direção do Senhor para essas coisas. Como Neemias fez, e ele fez mesmo, e ele orou, e jejuou, e buscou o Senhor, ele clamou ao Senhor, e o Senhor agiu. E aí ele fica, você vai ver no capítulo 2, uma ação toda sobrenatural, e você vai ver no capítulo 2 que foi pura oração. Ele orou e foi diante do rei. Aí ele nunca tinha ficado triste, ficou triste naquele dia. Estava triste por causa de toda a situação. E o rei, ainda com tanta misericórdia, ele dá um detalhe do texto, depois você lê, gente. Depois você lê, senão também vou longe aqui. E ele fala assim, por que você está triste? Isso só pode ser coisa do coração. Que sensibilidade é essa? Que você não poderia, ele não poderia chegar triste diante do rei. Ele não tinha essa autorização. Muitos sofriam, perdiam cargos, até morriam por causa dessa atitude, desse semblante triste. E ele, o que aconteceu? Que sensibilidade é essa? Aí, ele conta. Aí não acaba nisso, ele conta o que está acontecendo. E o que eu posso fazer? Aí ele ora de novo, aquela oração rápida que ninguém está vendo, que ninguém está percebendo, é ele e o Senhor, e ora novamente. E o Senhor abençoa. Aí quando ele chega diante dos desafios, aí no capítulo 2, chegando no capítulo 2, ele vai lá para o versículo 11, ele chega em Jerusalém, onde está tudo arruinado lá, e ele não fala nada para ninguém, porque ele sabia que ele precisa saber o que ele tinha que fazer. Então ele reconhece aonde ele tinha falhado com o Senhor. Ele sabia dos pecados que ele tinha cometido, da busca que faltou, do estudo, da dedicação à palavra, do aprendizado, da vida com Deus. Ele reconheceu isso. Aí ele orou e clamou ao Senhor pedindo perdão e pedindo orientação para que Deus mudasse a história dele. Deus abençoou. Só que tem uma coisa importante, quando você quer ter uma vida cheia do Senhor, protegida com cercas sagradas, onde ninguém vai atravessar, ninguém vai passar. Você vai estar ali revestido pela ação sobrenatural do Senhor, pelo poder de Deus. E ele entendeu isso, só que ele viu aonde que estava nas cercas os problemas. Nos muros ali que tinham que ser reconstruídos, onde que estava ali a vulnerabilidade dos muros de Jerusalém. E ele foi até cada canto, ele foi sozinho, e à noite mesmo, foi olhar cada cantinho, cada espaço, passou a noite ali olhando, esse muro aqui, essa porta, precisa de reconstrução, essa área precisa, isso aqui está vulnerável, não posso deixar assim. E se você conhece bem a história de Neemias, você sabe como que aconteceu. Você sabe do homem incansável que Neemias foi para que o seu povo parasse de sofrer. Você sabe muito bem a dedicação que ele teve e o milagre que aconteceu. E quando ele vê cada área, faz aquela lista, ele percebe, agora é hora de tratamento. Mas antes de chegar nessa área, eu queria que você pensasse sobre sua vida. Quais são as áreas que estão em ruínas na sua vida? Quais são as áreas nessas cercas sagradas aí que você deixou de cuidar? Quais são os problemas que você aí não tem tratado, não tratou antes e hoje virou algo assim que é só um milagre de Deus? Você precisa pensar, você precisa levar isso, eu preciso examinar o meu coração, eu preciso ver aonde que eu tenho falhado, ou aonde que eu já falhei, e na verdade depois não consegui, eu tenho que ir lá e mexer, fazer um tratamento muito sério. Eu tenho que encontrar essas falhas
na minha vida. E essa semana, aí eu percebi o seguinte, que eu tenho que me dedicar mais, mas muito mais, à oração. Todos os dias, eu digo de segunda a sexta, nós oramos das 6 até as 6:30 da manhã. E a gente vai orar lá, das 6 às 6:30. E aí eu sei que eu preciso ter mais tempo com o Senhor. Nessa meia hora não dá não. Não tem dado. E o Senhor foi mostrando isso quando me acordou às 3 e pouca da manhã. E deixou bem claro, Leonel, está na hora de você conversar comigo. Está na hora de você falar comigo que você não tem feito mais isso. Eu percebi como foi difícil sair daquela cama. E não foi sempre assim que foi difícil. Teve vezes que foram muito fáceis fazer isso. O Senhor estava chamando para ter comunhão comigo, e eu não estava querendo dormir. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso. Eu tenho que dobrar meu joelho. É o meu Senhor que está querendo falar comigo. É o meu Deus que está querendo conversar comigo, e eu estou deixando de lado por causa de um sono, por causa de meia hora, 1 hora. Não pode ser assim. Vulnerabilidade. Então, se todas as vezes, todos os dias, o Senhor me chamar, eu não coloco o despertador, tá, gente? Se o Senhor me chamar, eu tenho que pular da cama para falar com Ele. Porque eu estou deixando de acreditar que o Senhor é o meu sustento. Que mesmo que eu durma menos das 5 horas normais, ou 4 horas normais do dia que eu durmo, o Senhor consegue me manter de pé. E se eu não me dedicar à palavra dEle, e estudar a palavra dEle, como eu devo fazer, eu estou deixando de acreditar que isso aqui, ou deixando o meu alimento de lado, ou deixando mesmo de acreditar que isso aqui é um sustento para a minha vida, que a palavra de Deus é o meu sustento, é o que traz sabedoria para as minhas decisões diárias. Eu não posso fazer isso. Cercas sagradas. Eu preciso cuidar. Talvez alguns envolvimentos não tenham sido santos. Alguns relacionamentos têm que melhorar. Talvez aquilo que eu estou gastando meu tempo, investindo meu tempo durante o dia, não tenha valido a pena para nada, na verdade. E aí eu estou ficando cada vez mais vulnerável. Queria convidar você a examinar o seu coração, para que o Senhor revele cada canto e mostre para você, como fez com Neemias, cuidando lá. Ele saiu à noite, mesmo à noite, vendo onde estava em ruínas, onde estava com problema, onde tinha buraco, onde faltava porta, aonde os caras tinham botado fogo e destruído. Então eles entravam e saíam a hora que eles quisessem, fechando essas brechas que muitas vezes nós temos em nossas vidas, que damos brechas. Então você precisa analisar isso. Eu tenho andado muito inquieto aí, não tenho tido paz. Por que eu não estou tendo paz? Então você tem que examinar você, encontrar isso no seu coração, porque o Senhor quer tratar isso em você. E o Senhor quer usar as pessoas, e na verdade quer mexer na sua vida para que você tenha um lugar seguro onde você pode ficar em paz. E esse lugar é na presença de Deus. A verdade é que os muros que estavam sendo reconstruídos ali, eles estavam sendo feitos para que eles tivessem proteção e ninguém entrasse. E eles ali dentro de Jerusalém pudessem ficar tranquilo, ir e vir, comer tranquilo, ter momento com a família, poder gastar tempo, festejar.
que nem nós fizemos aqui na festa do milho. Perceber o quanto Deus é bom, cultuar o Senhor, clamar ao Senhor e ver a ação sobrenatural dEle. Mas enquanto deixava os inimigos ali, os muros estavam destruídos, os inimigos invadiam, eles não conseguiam ver a ação de Deus, porque gastavam tempo com outras coisas que não eram com as coisas que o Senhor gostaria que gastasse. E aí, nesses momentos, você vai passar, talvez o inimigo não vai ficar contente se você decide fazer isso. E ele no versículo, olha só, no versículo 19, quando porém, no versículo do capítulo 2, versículo 19 e 20, diz assim: quando porém Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial, a Amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? 20, eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas, no que lhe diz respeito, vocês não têm parte, nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história, não há nada de memorável que favoreça vocês. Ou seja, para mexer nessa vida aqui, para mexer nessa vida aí, tem que ter o Senhor, tem que fazer parte. Você, porque o inimigo, o que mais que o inimigo quer fazer é que você deixe pessoas irresponsáveis lidar com a sua vida, e você não pode. E o inimigo quer destruir a sua vida e quer enfraquecer essas áreas, quando muitas vezes você está ali, animado: Senhor, essa segunda-feira vai começar bem, porque eu vou começar orando, e vai ser terça, e vai ser quarta, e aí alguma coisa sempre pode acontecer para te desanimar. Vai ser sempre assim, o inimigo não vai ficar feliz, mas você continua, o Deus dos céus vai te dar força para vencer. E você vai tratar. E aí Neemias faz uma distribuição do trabalho. E aí ele divide, tem todas essas áreas, tem esses lugares para mexer, e vamos mexer. E gente, você sabe quantos dias foram reconstruídos, né? Você lembra disso? Quantos dias foram? O muro foi reconstruído? Hã? Nossa, gente. Não. 50, dou-lhe uma, e 2 dias. 52 dias os muros foram reconstruídos. Gente, eu tive uma lição quando eu estava nos Estados Unidos. Vocês já ouviram falar dos Amish? Aqueles caras que vivem sem eletricidade, né? Andam de carrocinha. Tinha uns Amish da vida que eram muito modernos. Eles iam de carroça lá, e vinha com um sonzão atrás deles, que eles instalaram lá, tuts, 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 tuts. E o som vinha, né, demorava para passar, eu não sabia o que era. Aí eu cheguei e perguntei: o que é isso aí? Vem cá ver. Aí era um cavalinho lá, com a carroça, e os caras lá, tuts, 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 daquela velocidade. Eram os caras mais modernos, eles tinham em torno, menos que 18 anos. Eles faziam isso, porque era a época que eles podiam fazer essas coisas. Depois eles tinham que decidir se eles iam ficar na cultura ou não. Mas eu tive uma lição, porque você já viu aqueles celeiros enormes de madeira construídos, assim, ou fotos daquilo? Muito bem feitos, aqueles quadros, aqueles celeiros todo vermelho, muitas vezes, assim. Lá onde eu morava, nos Estados Unidos, era uma cidade rural que tinha bastante das fazendas dos Amish. E aí eu conheci, já fui até, né, jantar com uma família, aquela comida pesada, gostosa, sabe, assim? Bem gordurosa, assim. Uma delícia, gente, uma delícia. Aí, e eles gostavam muito de batata também, fazia aqueles purê de batata, assim, delicioso. Só que um dia eles foram construir, e eu ouvi falar que eles construíam um celeiro num dia só, mas de enorme, tamanho dessa igreja aqui. Eu não estou brincando, nem exagerando, é sério. Em um dia, eles levantavam um celeiro. Eu falei: duvido, mentira, tudo de madeira, aquelas vigas enormes de madeira. Eu falei: não é possível. Aí, vocês querem ver? Eu falei: quer? Vocês têm que trabalhar junto com eles. Eu falei: claro,
vamos lá, ué. Vamos trabalhar junto com eles. Aí nós fomos. Foi eu, um cara de Kosovo e um cara da Guatemala. Fomos nós 3. Vamos lá, vamos ver esse negócio todo aí. Só que você não pode tirar foto. Só que a gente fez uma estratégia. Né? Colocou um cara lá à distância, lá com um zoom enorme, e trata de tirar foto, porque eu quero guardar essa memória. Não precisa tirar do rosto deles, não. Mas tenta tirar aí, porque a gente quer ver. E o cara ia lá, né? E a gente lá construindo, trabalhando, tentando. Aí vem aqueles menininhos de 12 anos, né? Você não dava nada, né? Esse pivete aqui, tá fazendo aqui? Aí chegava um monte de Amish. Tinha pelo menos uns 100, e eu também não estou exagerando. Eu queria achar essas fotos para mostrar para vocês um dia aqui. Uns 100 Amishes ali, junto com um adolescente, jovem. E eu estava todo perdido, porque de repente eu via uma galera indo para lá. Ninguém falava nada, gente. Ia para lá. Aí subia, eles tinham feito tudo no chão, um monte de coisinha assim, uns 2 dias construído ali no chão. Mas levantar era outra história. Então rapidinho eles vinham, levantava. E aí eles pegavam outras madeiras assim, porque era muito alto, e empurrava com aquelas tinha uma viga assim, na verdade aquelas ripas, e levantavam. Só que tudo de árvore ali, mal cortado, né? E vinham, levantavam aquilo. Aí vinha um menino de 12 anos, e fazia força, não, deixa eu te ajudar, pode deixar que eu faço. A hora que eu fui fazer, não deu, gente. Aqueles meninos estavam acostumados a trabalho braçal. É impressionante. Lógico que eu não mostrei isso, né? Vai, dando subidinha, eu falei assim, acho que é melhor você fazer, você tem, né? Faz aí que eu vou ajudar ali, já saí, né? Para não passar essa vergonha. Mas, gente, se eu contei certo, em 6 horas, aquele celeiro estava de pé e quase todo fechado, com os telhados. Eu aprendi com a vida deles. Eles amam a Deus. Tem um negócio meio estranho, mas eles amam a Deus. E eu vi que quando nós nos unimos em oração, eu percebi, em busca do Senhor, milagres acontecem. A reconstrução da sua vida, as áreas que precisam ser tratadas, serão tratadas com facilidade, com a ação sobrenatural do Senhor, e milagres acontecerão. Eu nunca tinha visto uma reconstrução. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor, o que será que o Senhor pode fazer em nossas vidas? Faz sentido a história de Neemias. Quando o Senhor age, as coisas mudam. Os inimigos não mais invadem nossa área. Nossas cercas ficam resistentes. Ninguém passa por ela. Nossa vida fica mais firme. Sua fé fica inabalada. Não vem qualquer coisa e abala. Não vem qualquer coisa e trata aí, agora já foi. Sua fé é fortalecida e renovada. Eu não sei como que está a sua vida hoje, mas se você reconhecer a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, se humilhar diante do Senhor, reconhecendo Ele nessas áreas, e deixando Ele tratar o seu coração, e você fala assim, Senhor, pode tratar, eu estou aqui. Milagres vai acontecer. Depois você pode ler mais da história. Vai ser muito mais gostoso você prestar atenção ali, ver o quanto o Senhor fez ali com a vida de Neemias e todo aquele povo. E quando eles conseguem ter um culto ao Senhor, de adoração. Essa semana tem que ser assim. Tem que ser uma semana onde você vai passar ela e vai no final vai olhar.
Senhor, louvado seja o teu nome, porque grandes coisas o Senhor fez. Mesmo com ataques dos inimigos, mesmo com várias áreas vulneráveis da nossa vida, eu quero dizer para vocês, para mim, na verdade, me comprometendo com isso também, em orar mais, e ler mais a palavra dele, estudar, se dedicar, e buscar a santidade no Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua graça e misericórdia, obrigado pelo teu amor. Senhor Jesus, eu quero clamar que o Senhor venha agir poderosamente nas nossas vidas, que o Senhor venha tratar cada área da nossa vida que está aí vulnerável, na verdade foi destruída, ou nós estamos deixando ser destruídas. Pai, em nome de Jesus, que essa semana seja carregada com a tua palavra, que o Senhor nos direcione, que o Senhor fale com a gente através da tua palavra, mas que também a sua presença seja sentida, e o Senhor venha com a tua voz, doce voz, aos nossos ouvidos, nos direcionando, colocando, Pai, uma direção aos nossos corações, para que possamos, Pai, caminhar nessa semana direcionados e firmados no Senhor, vivendo coisas novas no Senhor, sendo, Pai, restaurado e reconstruído pelo Senhor, renovado, Pai, pela fé no Senhor Jesus Cristo, que é cheio de graça, o Deus de toda graça, o Deus que é poderoso, Senhor Jesus, nós clamamos que essa semana o Senhor venha tratar as nossas vidas, o Senhor venha, Pai, reformar as áreas que tanto precisamos de reforma, de tratamento, talvez ali um novo muro, uma nova porta, novas ações e novas atitudes, para glorificar o seu nome e ser protegido pelo Senhor. Ó Senhor, é fato, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Se o Senhor não proteger a casa, em vão vigiam os sentinelas. Senhor Jesus, é com o Senhor que nós queremos passar essa semana. Em nome de Jesus, abençoa meus irmãos, fortalece, renova, revigora. Vem com o seu tratamento, o teu amor, que consola, que restaura e reaviva. Aviva o nosso coração, Senhor. Enche essa semana de milagres do Senhor. Que haja conversão essa semana, através das nossas vidas. Que haja, Senhor, milagres, Pai. Cura, no nome santo de Jesus Cristo, que haja cura nessa semana. Senhor Jesus, que haja alegria, que haja perdão nessa semana, que haja restauração por completo, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos e glorificamos o Teu nome, sabendo que o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, e nós podemos confiar em Ti. E assim oramos, para a honra e glória do Teu nome, e em nome de Jesus. Amém. Amém.